Senhores, hoje nós vamos falar de um assunto que muito tem me atormentado: justiça do trabalho. Não que a gente seja contra a justiça do trabalho, mas é preciso que eles cumpram a lei brasileira. Toda a questão comercial hoje está regulada no Código Civil, né? E nós vemos aqui constantemente que a justiça do trabalho não aplica o Código Civil. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a justiça do trabalho, ela entende que você, ao criar ou participar de uma empresa no Brasil, a ela você permanece casado pela vida inteira. Não aceita o que está disposto no artigo 1146 do Código Civil, que diz que quando há o trespasse de uma empresa, o trespassário não recebe, o trespassante não responde mais pelas dívidas da empresa, salvo aquelas não contabilizadas por o período de um ano. Veio o TST, Superior Tribunal do Trabalho, e edita uma OJ 261. OJ é orientação jurisprudencial, que serve para orientar os tribunais abaixo do TST. Ocorre que os juízes de piso, em sua grande esmagadora maioria, não aplicam isso. Quando o advogado insiste, eles dizem o seguinte: isso só vale para os bancos. Ora, senhor, só porque os bancos são aqueles que mais dinheiro têm no Brasil, ou aliás, os que mais ganharam dinheiro nessa terra? Não. A lei é para todos e não compete a um juiz do trabalho, ou quem quer que seja, qualquer categoria, inventar, criar leis. Quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Se a lei não está boa, é necessário modificar a legislação, mas ela não poderá ser descumprida ainda que por um juiz. O que ocorre com isso? Eu tenho clientes no meu escritório, o irmão desse meu cliente teve todo o patrimônio penhorado recentemente aqui em São Paulo, de uma empresa que ele saiu há mais de 35 anos, de funcionários que adentraram a empresa 25, 28 anos depois dele sair dela. Isso não pode existir. Esse ponto, senhor presidente Michel Temer, senhores deputados, senhores senadores, esse é o ponto mais importante das reformas do nosso país. É necessário dar credibilidade, dar condições para que o empresariado venha investir aqui com segurança. Ninguém quer, ao montar uma empresa ou nela adentrar, fazer um casamento eterno, como quer a Justiça do Trabalho. Isso afugenta o investimento. Não adianta querer trazer investidor para cá se nós temos espantalhos espalhados pelo cafezal gritando show, show, o passarinho não vai pousar no galho. Então precisamos resolver isso. É só cumprir a lei, não precisa fazer nada de extraordinário. Senhores, a Justiça do Trabalho consumiu no ano passado 17 bilhões de reais do orçamento público e resolveu 8 bilhões em questões trabalhistas. Desta forma, massacrando a sociedade brasileira. Eles procuram um pagador, não o devedor. Para tentar equilibrar essa situação, estão cometendo mais atrocidades com o empresário brasileiro, com as donas de casa. Você que contrata uma empregada doméstica também está nessa situação. O que aconteceu em São Paulo recentemente? A Corregedora Geral da Justiça do Trabalho fez uma reunião com todos os oficiais de justiça e deu a seguinte orientação: bem de família, penhore quantas vezes os senhores puderem, até que o cidadão não tenha mais dinheiro para pagar advogado e perca a casa. Ora, esse é o bem mais garantido em nossa Constituição, o direito à moradia. Isso é impossível uma orientação desta natureza. Nós precisamos, senhores presidentes, senhores senadores, senhores deputados, resolver essa bagunça. Não é dessa forma que se resolve o problema. Nós estamos matando as indústrias, nós estamos matando o comércio nacional com essa prática. É preciso resolver isso com urgência. Agindo dessa forma, infelizmente, a conclusão que se chega, eu e mais alguns operadores do direito, é que os juízes, que não são todos, é bom que se diga que há exceções, raras exceções, mas há exceções. Os juízes que agem dessa forma mais se assemelham, infelizmente, àqueles justiceiros de periferia.
e não um aplicador da justiça como deveria ser. Justiça do Trabalho foi criada por um ditador populista, Getúlio Vargas, em 1940. E emendada por outro populista, presidente da República, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, com a emenda 45 de 2004, onde ele introduziu definitivamente a justiça do trabalho no nosso ordenamento jurídico. Eu, incauto cidadão, imaginei que as coisas fossem melhorar com a retirada dos juízes classistas que lá integravam. Infelizmente não foi essa a realidade. A situação piorou e piorou muito. Sem resolver isso, o Brasil não conseguirá sair da crise. Ninguém com o mínimo de juízo vai conseguir investir num país onde não tem regra, onde a lei que está lá posta no Código Civil não é respeitada pela Justiça do Trabalho. E batem no peito e dizem: aqui na minha vara eu não aplico o Código Civil. Senhor juiz, a vara não é sua, é da Justiça. E o senhor, como funcionário público que é, está aí para cumprir a lei, que serve para todos nós, inclusive para Vossa Excelência. Obrigado.